Olá, queridos alunos, olá, internautas. No nosso último vídeo, nós fizemos uma introdução à sociologia, o que ela é, o que ela estuda, quais são as matrizes clássicas do seu pensamento. A partir desse vídeo, então, trataremos de alguns temas, de algumas áreas estudadas pela sociologia, iniciando, portanto, nas discussões sobre a cultura. Teremos um vídeo agora, parte 1, depois uma parte 2 deste vídeo. Neste primeiro momento, nesse presente vídeo, nós trataremos dos conceitos básicos sobre a cultura. Quais são os conceitos mais elementares para a gente poder discutir alguma coisa a respeito da cultura? Vejamos então. Primeiramente, cabe a pergunta: o que é afinal cultura? Como podemos definir cultura? Evidentemente existem uma grande quantidade de definições e debates. Exporei para você as definições mais simples sobre o conceito de cultura. Vejamos então. Aqui veremos então uma definição feita, bem sistematizada por Hilário Franco Júnior. Tudo aquilo que o homem cria, consciente e inconscientemente, para se relacionar com os outros homens. Podem ser idiomas, instituições, normas, com o meio físico, podem ser as vestes, as moradias, as ferramentas, ou com o mundo extra-humano, no caso, as orações, os rituais, os símbolos. Este relacionamento tem caráter variado, podendo ser de expressão de sentimentos, a literatura, a arte, de domínio social, as ideologias, de controle sobre a natureza, as técnicas, de busca de compreensão do universo, a filosofia e a teologia. Então atente que no nosso último vídeo falamos que a sociologia estuda as relações entre os seres humanos, o homem em relação, o homem em sociedade. E nesta definição de Hilário Franco Júnior, ele classifica, ele define como cultura aquilo que o homem cria para que essa relação seja estabelecida. As criações humanas, que não são puramente ligadas ao instinto, para que estas relações aconteçam. Vejamos agora o que está dentro de um livro de Alfredo Bose para problematizarmos um pouco essa definição de cultura. Vejamos. Alfredo Bose, na sua famosa obra Dialética da Colonização, define cultura a partir da linguística e da etimologia da palavra. Afinal, de onde vem a palavra cultura? Cultura, assim como culto e colonização, viria do verbo latino color, que significa eu ocupo a terra. Cultura, dessa forma, seria o futuro de tal verbo, o futuro desse verbo color, significando que se vai trabalhar o que se quer cultivar, e não apenas em termos de agricultura, mas também de transmissão de valores e conhecimento para as próximas gerações. Nesse sentido, Bose afirma que cultura é o conjunto de práticas, técnicas, símbolos e valores que devem ser transmitidos às novas gerações para garantir a convivência social. Mas, para haver cultura, é preciso antes que exista também uma consciência coletiva que, a partir da vida cotidiana, elabore os planos para o futuro da comunidade. Então perceba, por essa definição, que na concepção de Alfredo Bose, a ideia de cultura se relaciona muito com a ideia de educação. Para ele, cultura então se relaciona com aquilo que as novas gerações devem aprender para viver socialmente. Para que isso exista, é preciso que exista uma concepção de futuro, um planejamento para a próxima geração. Muito bem, agora que vimos essas definições de cultura, pense sobre elas, vejamos algumas observações para você evitar alguns erros. Primeiramente, primeira dessas observações importante: todos os seres humanos possuem cultura. Não existe humanidade sem cultura. Por mais que no dia a dia uma pessoa diga essa pessoa é sem cultura, essa pessoa tem mais cultura, isso é a vulgarização da palavra. Na acepção sociológica, todos os seres humanos têm cultura e ninguém tem mais cultura do que outra pessoa. Nesse conceito de cultura, todas as culturas são válidas, todas as culturas são existentes, não existe cultura superior ou cultura inferior, né? Todo tipo de noção de que uma cultura é inferior ou superior a outra implica em etnocentrismo, que é uma atitude que já veremos nos próximos conceitos que nós rejeitamos. Então, na análise sociológica, não se pode considerar uma cultura superior a outra. As culturas são diferentes, os valores são diferentes,
As épocas são diferentes. Sobre isso, veja aqui uma frase muito interessante de um rapper muito conhecido no Brasil, que é o Criolo. Numa de suas músicas ele diz: Di Cavalcante, Oiticica e Frida Kahlo têm o mesmo valor que a benzedeira do bairro. Quer dizer, Di Cavalcante, Oiticica e a Frida Kahlo, ícones da cultura, né, grandes artistas e tudo mais. Quando ele diz que eles têm o mesmo valor da benzedeira do bairro, o Criolo não está desvalorizando a Frida Kahlo. O que o Criolo está dizendo é: todas as culturas têm o mesmo valor. Todos os seres humanos, cada um tem a sua maneira de viver, a sua maneira de existir, os seus valores e as suas referências. É uma atitude preconceituosa considerar uma inferior ou superior à outra. Né? Muito bem, quando eu digo que ninguém tem mais cultura que o outro, é importante que você perceba que o que eu quero dizer é que a cultura, na acepção sociológica, não é uma propriedade que eu tenho ou que eu não tenho. A cultura é inerente à condição humana. Muito bem. Visto isso, nós podemos partir para mais um conceito, que é o conceito de etnocentrismo. Um grande problema na história das civilizações humanas. Quer dizer, etnocentrismo implica em pensar a sua cultura como superior às demais, considerando-as repugnantes. Quando existe uma comunidade que tem uma determinada música que aquela população gosta muito, por exemplo, funk, e outras pessoas chegam e dizem: isso, como diz a famosa música, isso é som de preto, de favelado. Isso é uma atitude etnocêntrica, né? Você classificar uma outra cultura como se ela fosse algo superior, inferior, que é o caso do funk, por exemplo, acontece muito, atitudes etnocêntricas. Ou, pensando um exemplo diferente, o mundo oriental, o mundo islâmico, o mundo chinês, quando você associa tudo que é referente ao mundo islâmico como inferior e a sua cultura apenas como uma coisa que serve, né? Para dizer do jeito coloquial, a sua cultura como a única coisa que presta e as outras inferiores. O etnocentrismo é essa atitude. Pensar a sua cultura como superior e as outras como inferiores. E essa posição é uma posição que a sociologia busca combater, pois é uma posição que gerou imperialismo, que gerou destruição de cultura, que foi danosa para a história das populações humanas. Sempre que eu explico para os meus alunos o que é etnocentrismo, eu sempre utilizo essa frase do Caetano Veloso, da famosa música Sampa, que reproduz exatamente o que é o pensamento etnocêntrico. Então aqui a frase de Caetano: Narciso, que é referência à mitologia, aquele que se achava o mais belo de todos, acha feio o que não é espelho. O que o Caetano Veloso queria dizer com isso? Ele está mostrando essa atitude de você achar que só é bom, só é superior, só é válido aquilo que é igual a você. E vale no campo da cultura. Eu só acho válido a cultura parecida com a minha. A cultura que é diferente, que tem outros valores, eu considero inferior. Isso é uma atitude etnocêntrica. Você achar que só é belo, só é válido, só é útil aquilo que é igual a você. E o que é superior você despreza, você ignora, às vezes até destrói. Isso constitui uma atitude etnocêntrica. Então a frase do Caetano é muito boa. E aí entramos num outro conceito muito famoso nas sociedades ocidentais e que se difundiu especialmente na década de 1960, que é o conceito de contracultura. Quando pensamos em contracultura, a primeira coisa que nos vem à mente é talvez o movimento hippie, ou talvez o movimento punk, todos os movimentos alternativos, porque a ideia de contracultura se refere a isso. Há pessoas que vivem numa determinada cultura e que buscam modos alternativos de vida, que buscam viver de acordo com outros valores, com outros paradigmas, com outras regras. No caso do movimento hippie, que é o exemplo clássico, isso se torna evidente, porque eles querem viver numa outra sociedade no qual eles possam rejeitar os valores do consumismo, que são os valores predominantes nessa sociedade, da ambição desenfreada, né, por bens materiais, rejeitar os valores dominantes desta cultura. É por aí que a gente entende o que é a contracultura. Muito bem. Outro conceito que é muito importante aqui no Brasil é o conceito de sincretismo cultural. A ideia de sincretismo cultural se refere a toda interação, mistura, assimilação, simbiose, fusão, amálgama ou confluência entre culturas. Toda forma de interação
intercultural refere-se à ideia de sincretismo. E o Brasil é o país do sincretismo. Coloquei aqui dois exemplos, o sincretismo religioso e o sincretismo musical, para você entender então o que é esse sincretismo, que refere-se à mistura cultural nas suas variadas formas. Por exemplo, quando falamos em sincretismo na música, pensemos, por exemplo, numa música brasileira que é a Bossa Nova. Ora, a Bossa Nova é uma música sincrética. Por quê? Porque ela mistura coisas vindas do samba, elementos do samba, com elementos vindos do jazz. Então veja que é uma música original brasileira, mas que se forma a partir da fusão do samba com o jazz. Evidentemente, esse termo, sincretismo cultural, é muito debatido, porque aí você vai pensar, mas espera aí, Daniel, qual cultura que não é sincrética? Qual cultura que não tem nada de mistura? E aí entramos em problemas. Coloco aqui o básico para você começar a pensar essa questão. Outro conceito, também discutido, estamos aqui no básico, é o conceito de aculturação. Falamos em aculturação quando pensamos na sobreposição ou na imposição de uma cultura sobre outra. Quando uma cultura chega a ser destruída, fala-se também em etnocídio. E aí o exemplo clássico de colonização, de aculturação, é a colonização e o imperialismo. Pensamos na ação dos jesuítas sobre os nossos indígenas aqui no Brasil. Ora, o jesuíta destrói a cultura indígena, o jesuíta associa aquilo que fazia parte da cultura indígena ao demoníaco, condena aquilo e, pelos seus diversos métodos estudados nas aulas de história, o jesuíta acaba destruindo a cultura indígena. Isso é um processo de aculturação. Ou se pensar em modos mais graves, quando determinada cultura é proibida pela lei. Então é para nós pensarmos as relações entre culturas. E finalmente, aqui eu não vou me aprofundar, pois já existe um vídeo sobre isso, peço que você consulte, está na parte de filosofia, que é a indústria cultural. Conceito aí que vai ser desenvolvido por Walter Benjamin, depois por Adorno. A indústria cultural refere-se ao processo de mercantilização da cultura, o momento em que você transforma a cultura em mercadoria e passa a vender a cultura como qualquer outra mercadoria. E aí entram questões como, por exemplo, o que muda quando eu faço cultura não para me expressar, mas para vender. O que muda nessa cultura? Nós já tivemos um vídeo discutindo essa questão, é uma questão muito importante, por isso eu já tratei dela separadamente. Muito bem, então nessa introdução eu fiz para você pensar as questões básicas, os conceitos básicos sobre cultura. Veja que eu fiz várias referências à bossa nova, ao funk, às religiões, e você vai pensar em outras referências aí na sua casa, para você pensar as relações entre as culturas. Existe cultura inferior ou superior? Será que a cultura erudita é mais importante que a cultura popular? E na linguagem? Será que existe? Será que a língua culta é superior à língua coloquial? Lembrando que língua enquadra-se na nossa definição de cultura. Qual a relação entre as culturas? Então são elementos para você pensar. Vamos então lembrar o que nós falamos nesse vídeo. Muito bem, então nessa aula nós comentamos um conjunto de conceitos básicos a respeito da cultura, um arsenal teórico para que você interprete e pense a realidade. Falamos de conceitos como o que é cultura, sincretismo cultural, aculturação, no finalzinho eu falei sobre indústria cultural. Quer dizer, uma série de elementos teóricos para você começar a interpretar e pensar essa questão que é a questão da cultura. No próximo vídeo eu falarei de um conceito relacionado à cultura especificamente, que é o conceito de multiculturalismo, e relacionarei isso à questão dos direitos humanos. Muito obrigado, até a próxima.